Henker que vive duas vezes, capítulo 273. O acumulador, 13. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 2/12. Shun. Havia um barco atravessando a água. Ondas batiam contra o barco e espuma branca se espalhava, sacudindo a superfície calma da água. No entanto, não foi bonito. O rio das almas brilhava com uma cor acinzentada. Havia uma acidez pegajosa no ar. Cada vez que a superfície era quebrada, os gritos que os fantasmas soltavam estimulavam o medo. Mas como se os passageiros não se importassem, naquele navio gigante que transportava centenas, estava acontecendo uma festa de orgia. Homens e mulheres, todos estavam drogados por causa da bebida e das drogas. Eles se contorciam nus como cobras acasalando, e aconteciam coisas escandalosas, como vários homens com uma mulher. Os escravos reabasteciam os bares e mesas com vinho, carne e drogas. A música estava alta e as pessoas gritavam. Quando estavam entusiasmados, chegavam a torcer o pescoço das pessoas com quem acabavam de ter relações. Depois disso, eles os jogaram no oceano e vagaram em busca de novas presas. Nenhuma outra palavra poderia descrever isso melhor do que frenesi. O problema é que este não era o único barco assim. Junto com o grande navio, havia dezenas de barcos menores que o seguiam como patinhos seguindo a mãe. Era uma frota tão grande que faria com que qualquer um que olhasse para ela caísse de queixo caído. Parede do Deus do Mar. A bênção que lhes foi dada tornou-os ainda mais ameaçadores. A razão pela qual eles puderam seguir para o seu destino sem se perderem mesmo com a orgia foi porque a autoridade foi ativada. No centro de tudo, havia um homem. No andar mais alto do navio, um homem estava sentado em um trono decorado com ouro, jade e todo tipo de joias olhando para o horizonte. Sua cabeça estava bagunçada como a juba de um leão, e ele estava coberto de lindas mulheres nuas, fartando-se das bebidas e da carne que elas traziam. Carralhalhau, não falta muito agora. O homem enfiou um pedaço de carne na boca com o braço peludo e levantou-se de repente. As mulheres que dormiam silenciosamente em seus braços saíram freneticamente. As mulheres que esperavam atrás dele rapidamente cobriram seu corpo nu com uma capa. O homem ainda estava olhando para longe, no horizonte, mas seus olhos estavam fixos em um local específico. Na verdade, eles estavam olhando para algum lugar distante. Diga a todos os membros da tripulação que chegaremos em breve. Seguindo suas ordens em voz alta, o som de buzinas ecoou por todo o navio. Uau! Os outros barcos tocaram suas buzinas e os tripulantes começaram a se levantar um por um. A névoa em seus olhos desapareceu, como se eles nunca tivessem se drogado com vinho e drogas, e eles começaram a se vestir com a armadura que jogaram no chão. Quando terminaram, eles voltaram a ser guerreiros perfeitos. Tritão. Eles eram o poder do oceano depois de terem recebido a bênção de Poseidon. Território de Lana. O apóstolo de Poseidon que os liderava, Bentek, sorriu cruelmente. Não sei por que procuramos o palácio de Quartzo, mas será divertido. Carralhalhau. Sua risada soou alto. O predador chegou, está expressando sua fúria. Todos estejam cientes. Segure firme. Ao grito urgente de Reid, os jogadores e os monstros humanos canibais começaram a agarrar-se com firmeza. Então, Quang. Com uma poderosa explosão, o barco balançou para cima e para baixo. Os jogadores que não conseguiram se segurar foram atirados para fora com um grito, e as pessoas que mal conseguiram se segurar não conseguiram se controlar. O ácido que caía do céu era forte o suficiente para derreter a pele deles. Gritos encheram o ar. Reid percebeu porque Yon-Wu pediu que eles o seguissem incondicionalmente. Ele estava dizendo a eles para não se arrependerem ou ficarem insatisfeitos. Já se passaram 5 dias desde que eles deixaram a ilha. Tanto tempo já havia passado desde que entraram no 29º andar. Foi tempo suficiente para eles se acostumarem. Mas ainda estavam com medo. Não ficar insatisfeito? Isso foi algo que eles não conseguiram alcançar. Todos seriam iguais se vissem a visão. Havia uma grande baleia ainda maior que o corpo da rainha do verão. Dezenas de dentes afiados semelhantes aos de um tubarão brilhavam. Foi ainda mais problemático porque havia dezenas de outras baleias iguais a ela por trás dele. Foi tão assustador que parecia que o barco iria quebrar. Havia inúmeros monstros vivendo dentro do Rio das Almas. Por viverem no rio venenoso e ácido, eram extremamente cruéis e, às vezes, gostavam de comer pessoas que flutuavam acima do rio. Depois de entrar no 28º andar, encontrar a direção era um problema, e sobreviver aos monstros marinhos era outro. A maioria dos monstros marinhos poderia ser derrotada se vários jogadores trabalhassem juntos, e poderiam até ser mortos de vez em quando. No entanto, a grande baleia predadora à frente deles era diferente. Era um monstro rei do mar que vivia no centro do Rio das Almas. Além disso, por causa de sua personalidade voraz, nada sobraria quando esses monstros aparecessem. Mesmo os monstros marinhos não apareceram quando os monstros reis do mar surgiram. O predador estava no maior nível de monstros reis do mar. Eles eram os monstros mais odiados pelos jogadores e ocasionalmente cuspiam sopro ácido para derreter os jogadores. No entanto, havia dezenas de predadores. Eles se enterraram e enfiaram a cabeça nas feridas um do outro. Fundações de sangue subiram e tornaram o rio enegrecido vermelho.
O cheiro de sangue flutuava no ar e os gritos dos fantasmas soavam continuamente. Os predadores continuaram sua caçada. Por que o acumulador não seguiu outro caminho e seguiu esse caminho perigoso? Existem outras áreas mais calmas. Existe uma razão para isso? Heidi tinha tantas coisas que queria perguntar ao acumulador, mas ficou quieta porque uma das condições era não interferir no que ele estava fazendo. E agora? Era mais importante focar em não ser atirado para fora do barco. Seu olhar estava focado nas cabeças dos predadores. Yon-Woo estava sentado lá, puxando uma espada de seu subespaço. Um deus de Malak, Azrael, está sorrindo para você. Azrael abençoa você. Um deus do Olimpo, Thanatos está alegre. Um demônio de Geolgio, Vimazildara, olha para você com olhos estranhos. Anubis está observando você. Jiltin está satisfeita. Anku bate palmas. Os deuses e demônios que têm o poder da morte estão maravilhados com você. Você recebeu uma bênção poderosa. Yon-Woo se livrou das mensagens que continuavam aparecendo. As mensagens que ele recebia do 26º andar lhe diziam que todos os deuses e demônios relacionados à morte estavam prestando atenção nele. Eles estavam oferecendo posições de apóstolo e até mesmo dando-lhe bênçãos diretamente. Azrael está feliz. Azrael fortalece o terceiro espírito com seu poder. Você pode fazer mais coisas com isso agora. Azrael aguarda sua escolha. Azrael parecia considerar Yon-Woo seu apóstolo agora. Ele era o mais proativo de todos os deuses relacionados à morte, mas provavelmente também porque uma das 4 autoridades que Yon-Woo havia escolhido era dele. A proficiência mais alta foi a do terceiro espírito. A influência de Azrael sobre Yon-Woo tornou-se maior e ele ficou feliz com o ciúme dos outros deuses e demônios. Vejo que é verdade que ele é um deus que gosta de ser arrogante. Claro, havia um ser que também estava furioso. Um demônio de L'Infernal, Agares, está dizendo aos outros deuses e demônios para não serem gananciosos pelo que é dele. Todos os deuses e demônios o ignoram. A maioria deles o ignorou. Ele ficou em segundo lugar no L'Infernal, mas depois de perder seu poder no 23º andar, ele não passou de um saco de pancadas. Yon-Woo puxou Vigrid. Quando suas 4 autoridades foram ativadas, Vigrid tremeu enquanto emitia uma luz branca. Yon-Woo cercou-o com aura negra. Quang. A onda de fogo cobriu as cabeças dos predadores como um raio. A atmosfera efervesceu e a água do rio fumegou. Taque. Yon-Woo subiu levemente no barco silencioso. O barco não poderia mais ser chamado de barco com o quão arruinado estava depois de todos esses dias. Ele podia ver os monstros humanos canibais consertando as seções quebradas. O barco realmente parecia um navio fantasma, com todos os seus farrapos. Os jogadores olharam para ele com medo. Eles nem sequer pensaram no fato de que estavam no mesmo barco que os monstros humanos canibais. Yon-Woo era o mais assustador. Não os seres velhos e jovens de outra espécie. Claro, Yon-Woo não se importou. Quando ele abriu a palma da mão, dezenas de joias caíram. Eram esmeraldas azuis. O cristal do monstro do rei do mar. Era uma peça escondida no 28º andar e poderia ser refinada em uma fonte de poder mágico ou poder sagrado porque tinha a energia das almas. Também é algo que Lana gosta. Lana adorava ouro e joias, segundo o diário. Ela gostava das coisas mundanas e era caprichosa e desenfreada. Ela era uma grande pirata do mar ao longo do Rio das Almas. Seria mais correto dizer que ela era uma grande pirata fluvial? Quando conheci Lana, foi no meio do Rio das Almas. Como eu tinha olhos dracônicos, não foi tão difícil encontrar a direção e, contanto que nos afastássemos dos monstros marinhos, não foi tão difícil passar o rio. Ocasionalmente, havia piratas, mas não eram grande coisa. Então, quando estávamos quase em terra firme, eu a conheci. Junto com as dezenas de barcos que ela trouxe, dizendo que vingaria seus subordinados. O confronto com Lana foi na verdade um mal-entendido. Jeong-Woo e seus subordinados estavam lutando em batalha, e um sobrevivente foi contar a Lana sobre isso. E o resultado disso foi a perda de Jeong-Woo. Seu irmão ficou muito chocado. Ele estava confiante após seu despertar do terceiro passo e Sky Wings que ninguém seria capaz de derrotá-lo neste andar. A maioria dos rankers também não conseguiu vencer ele. Então, ele descobriu que já fazia um tempo que Lana era ranqueadora e ela sentia falta do Rio das Almas. Então ela voltou. Ela era a governante do 28º andar. Ao conversar com seu irmão, que era prisioneiro, ela percebeu que seu subordinado havia cometido um erro e soltou Artia e seu irmão. Ela até cortou o pescoço do subordinado que ousou zombar dela. Jeong-Woo caiu completamente nessa. Seu irmão estava completamente viciado em Lana. Foi a primeira vez que ele viu uma mulher tão tranquila e corajosa. Vieira Dun estava com ciúmes, mas seus sentimentos eram mais de respeito do que de amor. Além disso, sua espada e magia eram tão marcantes que seu irmão queria ser como ela. Depois disso, seu irmão permaneceu no Rio das Almas o máximo que pôde para aprender diferentes habilidades com Lana. Lana ficou irritada no início, mas Jeong-Woo a seguia como um cachorrinho e a lembrava de seus irmãos mais novos. Então ela lhe ensinou muitas coisas. O relacionamento deles continuou por muito tempo depois disso. Lana ficou do lado de seu irmão durante a guerra contra os 8 grandes clãs,
e suas forças foram reduzidas a nada por causa disso, mas ela não se arrependeu. Não havia como saber o que aconteceu depois disso. A última pista no diário era que ela provavelmente estava hospedada no Quartz Palace, sua casa. Seu paradeiro ficou desconhecido depois disso. Mas provavelmente poderei encontrá-la em breve. Considerando a personalidade de Lana, ela não ficaria parada mesmo depois de tudo o que aconteceu. Era mais provável que ela estivesse reunindo mais forças secretamente no 28º andar. E ela já pode ter voltado. Se fosse esse o caso, era provável que ela tivesse se tornado pirata novamente. Ela era talentosa, então provavelmente deixou facilmente as garras dos 8 grandes clãs. Yeon-woo queria ter tal pessoa em seu clã. Onde ela estava? Ele precisava descobrir primeiro onde ficava o Palácio de Quartzo. Infelizmente, o diário de seu irmão não continha as coordenadas exatas do Palácio de Quartzo. Foi porque Lana lançou magia para que ninguém pudesse ler as coordenadas. Mas isso não significa que não haja uma maneira. Enquanto Yeon-woo tentava pensar em alguém. É um pirata. Um jogador que estava olhando para frente com binóculos gritou. Apenas. Yeon-woo se virou para olhar naquela direção. Quando ele direcionou seu poder mágico para seus olhos, ele pôde ver algo correndo furiosamente em sua direção de longe. Era um grande navio com amassados por toda parte. A caveira na bandeira acima mostrava que se tratava de um navio pirata. Um sorriso satisfeito cresceu no rosto de Yeon-woo. Aí está, nosso guia. ... Então eles são o terceiro grupo. Eu nem sei mais. Ele podia ouvir Shannon murmurando, mas simplesmente ignorou.